Bom dia, bom dia, bom dia, família de fé, povo amado de Deus, povo amado da Virgem Maria. Alegria nesta manhã maravilhosa de terça-feira, quarta-feira, né, gente? Hoje, dia 25 de janeiro. Sejam todos bem-vindos à nossa oração da manhã, a palavra de Deus que nos une, a palavra de Deus que nos alimenta. Seja bem-vindo, que o seu coração hoje esteja disponível para Deus e que Deus possa realizar uma obra nova no seu coração. Bom dia, Fernanda Cruz, amanheceu no Rio de Janeiro. Bom dia, Cristarga, Deus abençoe. Bom dia, Leila. Tere Ramalho, minha irmã, Deus te abençoe. Flaviane Fernandes, bom dia. Um cheiro bem gostoso no Mateus, nas meninas. Deus abençoe a vida de vocês. O campo do meio hoje não é o mesmo, gente. A Gisele amanheceu, glória a Deus. Que alegria poder ter com gente tão bonita. Graciana, um coraçãozinho para você, para essas meninas lindas aí dessa casa. A Leandra, Deus abençoe. Nájila, Jaciara, bom dia Sirlene, bom dia Camila Fernandes, Muzambinho também, num cheiro maravilhoso de Deus nessa cidade. Glória a Deus, porque Hoje é quarta-feira, um dia dedicado a São José. Olha quanta gente despertando para Deus nesta manhã, na nossa oração. Que alegria podemos juntos dizer: estamos a caminho, estamos unidos no mesmo propósito. Nesta manhã, o nosso propósito primeiro, o que nos motiva primeiramente é estarmos com Deus. É a beleza de caminharmos juntos com Deus, conhecer a Deus, amar a Deus, ser amado por Ele. Bom dia, família. Que bom que nós estamos juntos. Alegre seu coração. Deixa o Espírito Santo trazer a alegria que vem do alto para o teu coração. Deixa o Espírito Santo movimentar teu coração aí, em meio a tantas confusões afetivas que você talvez esteja vivendo. Deixa o Espírito Santo agora te ordenar para Deus e dizer: vem para perto dele. Deixa o Espírito Santo agora colocar um lugar de destaque no seu coração a presença de Deus. Deixa o Espírito Santo fazer esta ordem. Deixa o Espírito Santo fazer esse movimento de ordenar o seu interior nesta manhã de quarta-feira. E hoje, né, nós rezamos toda quarta-feira um dia dedicado a São José. A igreja, né, traz para nós aí a segunda-feira nós rezarmos juntos pelas almas, terça pelos anjos, quarta São José, quinta-feira a visita ao Santíssimo Sacramento, a Eucaristia, sexta-feira fazemos memória da paixão de Jesus, sábado o dia dedicado a Nossa Senhora, domingo a ressurreição. E hoje, lendo o livro O Caminho de São José Maria Escrivá, lá no número 559, Caminho, lá no número 559, eu queria ler um trechinho para vocês do que São José Maria Escrivá fala sobre devoções. E dentro das devoções ele fala sobre São José. Olha que lindo. São José, Pai de Cristo, é também teu Pai e teu Senhor. Recorra a Ele. Nosso Pai e Senhor São José, é mestre da vida interior. Coloca-te sobre o seu patrocínio e sentirás a eficácia do seu poder. Agora olha que lindo o que ele diz de São José com Santa Teresa de Ávila. São José diz a Santa Teresa no livro da sua vida: quem não achar mestre para que lhe ensine a orar, tome este glorioso santo, São José, por mestre, e não errarás do caminho. O conselho vem de uma alma experimentada. Segue-o. Veja só, quantas pessoas, né, têm esse desejo de ter um diretor espiritual, de ter alguém que vai ajudar na sua direção, no seu caminho espiritual. Santa Teresa de Ávila, gente, ela é a mestra da vida de oração. A igreja reconheceu que a sua vida, os seus conselhos, a sua forma de formar as jovens, né, a serem carmelitas, é uma via, um caminho seguro, é um método certo. É o método de Santa Teresa de Ávila. E ela diz: quem não tem, olha que lindo isso, o conselho que ela dá
no livro dela. Quem não tem um diretor, um mestre de vida de oração, de vida interior, recorra a São José. Porque ele é aquele que nos assegura um caminho. Olha que profundo isso, essa santa vem dizer isso, né? São José, ele é o diretor espiritual daqueles que não têm um diretor físico. Ele é um diretor que nos conduz ao Senhor e à Nossa Senhora. Um homem que viveu intensamente toda a sua vida a vontade de Deus, unido a Nossa Senhora. Ele foi este grande homem. Hoje, então, que nós pudéssemos fazer este movimento, esse movimento a São José. São José, me ajuda. Que nós não tenhamos receio de pedir: São José, vem em meu auxílio. São José, me ajuda. Você que talvez tenha dificuldade com tanta coisa, com ordem, com atenção. Você que é tão distraída. Você que tem uma mente tão acelerada. Você que tem tanta facilidade de se distrair na oração. Você que tem dificuldade de até mesmo manter uma concentração. Peça ajuda a São José. Recorra a São José. A mestra da oração indica ele como diretor espiritual para todos. Então, recorra a São José para guiar principalmente o seu interior, para guiar principalmente os seus dias maus, para que ele te ajude a vencer todos eles. São José é especialista em cuidar das almas. Que nós possamos então hoje dizer: São José, valei-nos. São José, me oriente. São José, me conduza a Deus. Amém? Inspirados em São José, vamos dar início então ao nosso dia de oração. O nosso dia, o nosso momento, a nossa vida de oração. Pedindo juntos a presença do Espírito Santo. Página 11 do nosso direcionamento espiritual. Vamos rezar a oração que é proposta para todos os dias deste ano de 2023. Nós vamos recorrer ao Espírito Santo, pedindo luz para ele, pedindo que o Espírito Santo venha iluminar o nosso coração, nos ajudar a ser mais inteiros de Deus. Que São José possa rezar também por nós neste momento, para que nós possamos dar abertura ao Espírito Santo. Amém? Que unidos a São José, nós possamos viver uma vida conduzida inteiramente pelo Espírito Santo. Oh, aleluia! Glória a Deus! Meu Deus, eu falo, eu arrepio. Há orações que a gente fala que são tão profundas e tão intensas que vão lá na alma, não é, gente? Nossa, que forte isso, né? São José nos ajude a ter uma vida intensa, inteira em Deus. São José possa nos ajudar, né, a nos abrir à ação do Espírito Santo. Ai, Deus, é isso que eu preciso, é isso que eu quero. Aleluia, glória a Deus. Vamos juntos então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Página 11 do Direcionamento Espiritual. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma. Visitai e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele protegido, a nós, por nós, seus feitos, proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz, e se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Aleluia! Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos firmes crer. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José.
guiar a nossa mente, guiar o nosso coração para o Senhor. Vinde, Espírito Santo, aquecer o nosso coração nesta manhã, nos colocar num tempo de avivamento, nos colocar num tempo vivo para Deus. Retire de nós todo o abatimento, todo o desânimo, toda a preguiça, toda a procrastinação e nos ajude a tomar a decisão hoje, Espírito Santo, de viver os propósitos de Deus. Ajude-nos, Espírito Santo, a sair da zona de conforto e entrar no processo e no caminho que Deus tem para nós. Espírito Santo de Deus, nós damos a liberdade, nós damos acesso, nós nos abrimos, Espírito Santo, para que o Senhor possa entrar. E a tua entrada, Espírito Santo, aleluia, possa gerar transformação no nosso coração. A tua entrada em nós, a tua presença em nós, a tua vida na nossa vida, Espírito Santo, possa gerar inteiramente uma vida santa para Deus. Eu desejo, eu quero muito, Espírito Santo. Diga isso para ele. Eu quero muito ser transformada, Espírito Santo. Ser ordenada para Deus, ser direcionada para Deus, porque há coisas em nós que nos levam para baixo. Nós somos, Espírito Santo, vocacionados às coisas do alto. Nós somos chamados a viver coisas para o alto, mas sempre tem algo que insiste, tem algo que persiste em nos puxar para baixo. Mas hoje, Espírito Santo, dai-nos a graça, com a tua presença em nós, de voltarmos os nossos olhos, as nossas vontades, para as coisas do alto. Tudo isso nós pedimos por intercessão de Maria. Amém. Amém? Glória a Deus. Tome comigo o evangelho de hoje. Hoje, o dia é um dia muito especial, onde nós rezamos com a vida de São Paulo, apóstolo. Hoje a liturgia, a igreja, nos lembra o dia deste grande homem de Deus. Vamos juntos ler juntos, rezar juntos o Evangelho de São Marcos, capítulo 16, dos versículos de 15 a 18. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, este evangelho de hoje é o evangelho de encorajamento que Jesus faz a nós. Jesus, então, nos encoraja neste evangelho. E é interessante que o apóstolo Paulo, que foi Saulo, o seu encontro com Jesus foi tão profundo que gerou até mesmo a transformação do seu nome. Paulo não mudou somente o seu coração, mas teve o nome dele mudado. Há encontros com Deus que são de tanta mudança que até o nome das pessoas são transformados, são trocados, né? Eu conheço muita gente que a gente denomina eles, né? Tipo, fulano lá da igreja, fulano que prega, fulano, aquele que está sempre lá na igreja acolhendo o povo. Às vezes a gente não tem o nome em si trocado, mas nós recebemos um sobrenome que lembra o que nós somos para Deus. Talvez você também deve ser lembrada assim, né? A fulana é aquela que sempre está falando de Deus para nós. Fulano é aquele que sempre está falando uma palavra de esperança para nós. Vamos falar com fulano, porque ele sempre tem uma palavra amiga, ele sempre tem uma palavra acolhedora para nos dar. Às vezes nós não tivemos este mesmo nome trocado como foi o de Saulo
para Paulo, mas o Senhor mudou a rota da nossa vida quando nós começamos a andar com Ele. Paulo fez isso. Foi um homem que perseguia, que teve ali uma vida formada no templo para ser um sacerdote. E quando ele então começa a perceber os cristãos, o crescimento dos cristãos, ele começa a dizer, não, peraí, tá crescendo uma seita aqui. Deixa eu defender os judeus, deixa eu defender a fé dos judeus, deixa eu defender Deus. Veja, Saulo, ele se achou um homem, olha só, gente, a ousadia do coração deste homem. Ele se achou no direito de defender Deus, como se Deus precisasse de um defensor. Como se Deus precisasse de alguém para isso. E o que ele faz? Ele começa então a perseguir os cristãos, os primeiros cristãos. Ele foi um homem que esteve ali junto na morte de Estevão, o primeiro mártir. Ele estava ali, vendo, testemunhando o que o povo fazia com Estevão. Se não bastasse, ele continuou indo e foi até Damasco, e no meio do caminho de Damasco, ele então tem um encontro pessoal com Jesus. Ele tem um encontro que o impacta de uma tal maneira que a Sagrada Escritura diz que ele cai do cavalo. Na verdade, ele cai nos seus conceitos. Ele cai, vai ao chão, ele é quebrado nos conceitos que ele tinha sobre vida, sobre seguimento de Jesus, sobre revelação de Deus. Então, Paulo, ele não cai fisicamente só, mas ele cai nas suas ideias, nas suas ideologias. Paulo, então, tem uma experiência de quê? De ser reconstruído em Deus, através de Jesus Cristo. Olha que forte isso. Paulo, ele é destruído e, ao mesmo tempo, construído em Jesus. Então, nós vamos ver na sua conversão, a primeira leitura hoje, temos duas opções. Atos dos Apóstolos 22, de 3 a 16, ou Atos 9, de 1 a 22, que relata a conversão do apóstolo Paulo, desse grande evangelizador, deste grande homem que pregou a palavra de Deus, que foi, como diz o evangelho de hoje, ide. E Paulo, gente, eu sou encantada por ele, pela coragem que ele teve, pela coragem, porque presta atenção, um dia ele perseguia, no outro dia ele defendia, porque ele conheceu a verdade. Muitas das vezes nós somos bons críticos, nós somos perseguidores, porque a gente não conhece. A partir do momento que você tem o conhecimento da verdade, você passa a defender a verdade. E o apóstolo Paulo, ele começou então a entender quem era Jesus. E a partir daquele momento, ele passa então a conhecer. Também no livro de Atos dos Apóstolos, vem dizer que após a visita de Ananias, após o batismo no Espírito, Paulo então vai ao encontro dos apóstolos que viveram com Jesus. Pedro, João, Tiago e tantos outros. E ali então ele fica com eles 3 anos. Neste período, Paulo ele é evangelizado. Quando ele ouvia a pregação dos apóstolos, ele era encantado pelo Senhor. E a partir dali, Paulo então começa a anunciar a todas as nações aonde ele ia. Ele pregava de uma forma ousada o evangelho. Até que ele é preso. E veja, ele não para na prisão, ele continua escrevendo cartas, ele continua anunciando pelo meio que ele tinha. Eu estou preso, vocês não podem me ouvir, mas vocês podem ler o que eu escrevo. As grandes cartas de São Paulo, né, as comunidades que ele havia fundado, Efésio, Coríntios, Romanos, ele escreve para eles, porque muitas das vezes a gente se vê assim limitado. Ai, eu sou uma dona de casa, eu não consigo evangelizar, eu não consigo sair, eu tenho meus compromissos familiares, o meu marido pega no meu pé, os meus filhos me exigem muito, são muito pequenos ainda, eu tenho que trabalhar para sustentar a casa, eu sou a única aqui que trabalha, que sustenta. Sim, mas veja a tua realidade, o que você está vivendo, as pessoas que você tem acesso. Talvez um padeiro, talvez
a pessoa que te atende na farmácia, talvez a pessoa que te atende no mercado, talvez a pessoa que trabalha ali com você, a tua própria família. Você precisa ser a Bíblia, que as pessoas que estão à sua volta possam ler. Paulo, ele foi isso. Ele escreveu e nas escritas dele era o que ele vivia. Muitas das vezes a gente quer que as pessoas à nossa volta, o mundo inteiro, a gente deseja que o mundo seja evangelizado. Mas o que a gente faz para que isso chegue até eles? O que a gente faz para que as palavras de Deus cheguem até essas pessoas? Nós precisamos ser elas. Eu preciso ser as palavras, os versículos bíblicos que as pessoas olham e conseguem ler. Eu sou a alegria de Deus, eu sou o acolhimento de Deus, eu sou a fé, eu sou a esperança de Deus, eu sou a ousadia de Deus, eu sou o Cristo provado, eu sou a Maria, a Virgem Santíssima, que disse para Deus, faça-se em mim. Eu sou uma vida que Deus faz o que Ele quer. Veja que muitas das vezes a gente acha muito difícil evangelizar, mas não é. Quando nós temos a palavra dentro e a gente faz dos nossos atos, das nossas reações, aquilo que a palavra nos ensina. O apóstolo Paulo fez isso. E quando nós pegamos o evangelho de hoje e a gente vê ali o evangelista São Marcos dizendo, né? Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura que você tem acesso. Toda criatura que você tem acesso. Quem hoje você tem acesso? Quem hoje? Eu percebo que muitos aqui são pessoas que já caminham com o Senhor, já têm o Senhor como Deus e o único Senhor de suas vidas. Mas agora está na hora da gente falar dele. E não é falar de ficar assim, olha, você precisa crer em Deus. Nossa, se você não crer em Deus, você vai se perder, você vai para o inferno. Isso tudo é importante na medida que você vai tendo liberdade com as pessoas. Mas talvez para as pessoas que hoje você não tem liberdade, você precisa pregar para elas de qualquer maneira. Como você vai pregar hoje? Como você vai falar de Jesus hoje, por exemplo, para aquelas que trabalham numa loja, num comércio, num banco, num salão de beleza? Você vai pregar com o seu sorriso, com o seu olhar de esperança. Você vai pregar com o seu acolhimento. Você vai pregar porque Jesus faria isso. Jesus teria essa atitude. Jesus não fecharia a cara e mostraria a impaciência, a revolta, a amargura, o estresse. Jesus apresentaria o reino de Deus como ele é. As oportunidades que nós temos de mostrar a alegria de Deus, a oportunidade que nós temos de mostrar que Deus está conosco, muitas das vezes não é apontando o dedo, apontando os erros, mas é amando. Amando verdadeiramente. Amando sem interesse. Amando sem esperar nada em troca. Amando sem esperar a reação do outro. Eu faço esperando a reação de Deus e não das pessoas. É Ele que precisa reagir à minha vida e não os outros. Porque quem me salva é Jesus. É Ele que me salva. Então a reação que eu espero é dele. É Ele. É com Ele que eu pretendo permanecer. Então, o evangelho de hoje vem muito de encontro à vida de São Paulo, o apóstolo. Este grande homem que veio falar tanto de Jesus, escreveu tantas cartas, falou, gente, Paulo não tinha limites para falar e anunciar o reino de Deus. Anunciar sua experiência, porque Paulo, ele anunciou, foi a experiência que ele teve com o nosso Senhor Jesus. Quando ele, então, ele experimenta Jesus, ele não para mais, ele nunca mais parou. Quantos de nós aqui tivemos uma experiência com Jesus e no meio do caminho a gente foi desanimando? Não é de ir para o grupo de oração, não foi, você não desanimou de ir para o grupo, você não desanimou de ir na missa, você não desanimou de viver o sacramento, porque a última coisa que acontece é o seu corpo ir até um padre. A última coisa que acontece é o seu corpo ir até a missa. Dentro de você já desanimou. Na sua mente você já desanimou. E veja que Paulo, ele não tinha os irmãos para conviver.
Paulo, ele não tinha nem pessoas para ele conversar, ele estava preso. Ele estava preso, mas dentro de Paulo, no seu coração, nos seus pensamentos, Cristo estava vivo. Dentro do seu coração, cara, aquilo lá bombava. É Jesus, é o Espírito Santo, é a igreja que nascia, meu Deus. Aquilo dentro dele era uma bomba. Paulo não tinha dentro dele, né, limites. Ele falava com Jesus o tempo todo. Ele comungava de Jesus espiritualmente o tempo todo. E aquilo então ultrapassava as paredes das prisões. O amor, a vivência que ele tinha com Jesus ultrapassava aquelas grades e chegava até as pessoas. Veja, gente, como é intenso quando nós vivemos com o nosso Senhor dentro de nós. Veja a experiência que Paulo vem pregar para nós hoje. Tudo que ele viveu na prisão, saiu delas e chegou até nós. Nós temos acesso às experiências de Paulo. E saiba, o que você vive com Deus, a tua família vai ter acesso. Sabe como? No teu testemunho. Sabe aquilo que você experimenta de Deus no teu secreto, no teu quarto, quando você vai à missa, quando você comunga. Sabe aquela experiência que você tem com Jesus quando você escuta uma música que fala dele, que leva ele à adoração? A tua família vai receber, vai passar, vai transcender as paredes do teu quarto, as paredes do banheiro, as paredes da tua sala, as paredes da tua cozinha. E uma hora a tua experiência com Deus vai começar a ser o cheiro da tua casa. Vai começar a ser o cheiro do teu trabalho. Vai começar a ser o cheiro do teu prédio. Vai começar a ser o cheiro do teu condomínio, do teu bairro. Porque assim é que acontece. Presta atenção, eu não estou dizendo de algo que está muito longe, eu estou dizendo de algo que está perto. A palavra de Deus hoje veio falar isso para nós. Por isso nós não podemos parar, por isso nós precisamos ser perseverantes, por isso nós precisamos ser constantes, como o apóstolo Paulo foi. É isso que nós precisamos deixar entrar no nosso coração e na nossa mente. Paulo mesmo preso, ele não parou de evangelizar. Paulo mesmo preso, ele não cessou, ele não desistiu, ele falou, não, o que eu vivi com Deus, o povo precisa entender, o povo precisa viver, as pessoas precisam ler isso um dia. E ele começa, escreve e vai, e presta atenção. O apóstolo Paulo, então, ele vai indo e chega até os dias de hoje. Chega aos dias de hoje. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você hoje tenha uma experiência de encorajamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. E ter certeza de que Ele tem a força de transcender e chegar a lugares que você nunca imaginou que Ele poderia chegar. Amém? Assim como Paulo, nós possamos ir pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho no dia de hoje. Seja a Bíblia que o teu colega de trabalho não consegue ler. Seja a Bíblia que o teu marido não consegue ler. Seja a Bíblia que os teus filhos não consigam ler. Seja a Bíblia que o mundo não consegue ler. Testemunhe. Seja a testemunha no dia de hoje. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida. Lembrando, meus irmãos e minhas irmãs, no mês de fevereiro, como proposta de oração do direcionamento espiritual, nós teremos a Semana da Família, do dia 3 ao dia 10. Nós iremos fazer um momento profético de intercessão pelas famílias, tá bom? Então depois, mais pra frente, a gente vai estar avisando vocês também, mas será pelo canal do YouTube, às 20 horas, um momento profético de intercessão. Deus abençoe o seu dia e que seu dia seja cheio de Jesus, Maria e José.